Que Deus abençoe a vida dos senhores e das senhoras, em nome de Jesus. Amados e amadas, eu tenho algo para falar para os senhores e as senhoras. Nunca mais na sua vida repita a frase Ra-ti-bum. Aí você me pergunta por quê? Porque você está maldiçando alguma pessoa. E nós vimos essas frases aonde? Em aniversário, né? Muitos cristãos falam de algo que não entendem. Muitos católicos falam de algo que não sabem. Estão amaldiçoando seus entes queridos nas suas festinhas de aniversário e não sabem. Você sabe o que significa a frase, a palavra Ra-ti-bum? Vamos para o tradutor, vamos para o Google. Perceba só, às vezes algumas pessoas acham que os cristãos falam demais, né? Porque os cristãos falam demais, que não sei o que e tal. Quem foi que disse que o Google, ele é crente? Ele é cristão. Quem foi que disse que o Google serve a Deus? O Google é do mundo. O Google serve ao mundo, as informações para o mundo e para os cristãos também. E quando o Google vem dizer algo, pode ter certeza que é certo. Não, às vezes, não todas as vezes é certo, porque o Google ele é comprado, né, pelas autoridades, as autoridades maiores, e muitas vezes só coloca no Google muitas vezes o que eles querem, ok? Mas muitas vezes sabemos que de fato é verdade. Veja só. A palavra Ra-ti-bum, no tradução do Google, é uma palavra mágica usado pelos magos persas na Idade Média. E o que muitos não sabem é que depois da música vem o tal de Ra-ti-bum, que significa eu te amaldiçoo. Aqui o Google, dá pra ver não? Aqui, ó. Só pesquisar. Pesquisa aí no Google. Muitas vezes, quando algumas pessoas fazem aniversário, né? Parabéns pra você nessa data. Aí, é hora, é big. Ra-ti-bum. Veja só. O que significa Ra-ti-bum, já sabe. Eu te amaldiçoo. Mas olha só a jogada do diabo. Olha só a jogada dos inimigos. É hora. É big, Ra-ti-bum. Né? O que é big? Big, levando pela língua da tradução igreja, significa grande. Escuta só. É hora, big, Ra-ti-bum. É a hora grande de te abençoar. Sabia não, né? Então, a partir de hoje, querido, nunca repita nos seus aniversários, aniversário da sua filha, do seu filho, essa frase. Ra-ti-bum. Engraçado que às vezes tem pessoas que dizem: o fulano será abençoado, porque o Senhor vai derramar, Senhor, derrama. E depois de, é hora, é big, Ra-ti-bum. Aí, engraçado que eles abençoam e no final amaldiçoam. Aí eu lhe pergunto: o que foi que você fez da sua vida? Trouxe bênção, mas no final você estragou com a festa, você estragou com tudo. E aquela parte que a moça ou o rapaz, seja lá, a velhinha, faz o pedido a ele. Eu peço que minha mãe seja abençoada. Já que eles amaldiçoam, então tudo quanto ele pedir, vai ser amaldiçoada, né? Eu peço que o meu pai saia do coma, saia daquilo outro, seja liberto. Liberto de quê? Se as pessoas já te amaldiçoaram. Então, se as pessoas te amaldiçoou, quando você está fazendo um pedido, né, que apagando a velhinha e faz o pedido, aquele pedido se torna em maldição, não se torna em bênção, ok? Então, nunca repita isso aqui, ó. Ra-ti-bum. Eu te
amaldiçoa. Tem até na repassada, até numa sacolinha. Tá vendo? E vocês não sabem, né? Tem na sacolinha, tem objeto, tem tudo. E o diabo enganando a mim e a você. Talvez você diga, irmão, eu não acredito. Não, eu sei que tem pessoas que não acreditam não. Só acredita quando estão lá no poço, no fundo. Aí vai acreditar, né? Mas quando está de boa, comendo, né? Curtindo, farrando, você não acredita. Você sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você tem uma maneira muito curta de ver a vida. Muitas pessoas morreram e hoje queria ter a vida que você tem. Está onde você está. Porque muitos sabem, muitos que hoje morreram sabem que eles vão enfrentar o julgamento final. E a palavra de Deus é bem clara. Aquele que não foi escrito no livro da vida será lançado no fogo do inferno. Então se prepare. Se converta. Sai dos seus erros, dos seus pecados, que amanhã você pode morrer. Daqui, você pode acordar morto. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, infelizmente, o Senhor vai perder a salvação. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, versículo 24, versículo 24, 25 e 26. Quem quiser vir após mim, o homem negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aquele que quiser salvar sua alma vai perder. Mas o que perder sua alma, por minha causa, achará. De fato, que aproveitará o homem, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você entendeu? Pense nisso. Deus abençoe os senhores.